Olá a todos, bem-vindo a mais um programa Na Verdade. Hoje eu quero começar o programa fazendo uma pergunta para você. Quantas vezes você já se sentiu culpado por alguma atitude que cometeu? Essa culpa está relacionada com a responsabilidade dos seus atos? Ou será que sua bússola moral está desequilibrada? Hoje no programa Na Verdade vamos discutir como o ser humano se relaciona com a culpa. E para nos ajudar a desenvolver esse tema, estamos recebendo o padre José Eduardo, doutor em Teologia Moral pela Universidade da Santa Cruz, em Roma. Boa noite, padre José Eduardo. Muito obrigado por estar aqui. Boa noite, eu que agradeço pelo convite. Meninas, boa noite. Mais um programa. Mais um programa com um tema que já nos causa bastante indagação aqui, né? Essa questão da culpa é algo que é muito latente, né? E também eu acho que a gente vai aprender tanto que a gente vai conseguir discernir melhor os movimentos que acontecem no nosso coração para dar valor ao que realmente tem valor, né? Não sei a imagem de vocês ou a sensação, mas eu conheço tantas pessoas que de repente parece que não tem culpa, tipo, tudo, mas pode... Ou tem pessoas que no extremo tudo se sentem culpadas. Padre, para começar, o que é a culpa? A culpa eu acredito, tem duas dimensões, tem dois tipos de sentido para a palavra culpa. Um é a culpa moral, quer dizer, é a responsabilidade que nós temos diante dos nossos atos ruins. Então, se eu cometi um pecado, se eu fiz um crime, se eu fiz alguma situação que causou prejuízo em alguém, eu sou culpado por aquilo, né? Por exemplo, né? Digamos, aparece um vidro quebrado, né? A pergunta é, a culpa é de quem? Né? Quer dizer, quem que é o responsável, quem é que realizou aquilo? Então, é normal que diante de um dano, diante de um ato ruim, alguém assuma a culpa, a responsabilidade por aquela ação. Esse é o primeiro sentido, o sentido, digamos, moral. Agora, há um outro sentido para a palavra culpa, que é o sentimento de culpa, que é a reação emocional que nós temos diante da culpa moral. E esse sentimento de culpa, às vezes, é exacerbado. Algumas pessoas têm em exagero e precisam ser tratadas, precisam ser saradas em relação a isso. Então, eu acho que distinguir esses dois planos é importante, sobretudo nos dias de hoje, né? Eu queria perguntar isso, porque às vezes eu vejo, nós atendemos gestantes em crise na nossa ONG, e às vezes a pessoa, por exemplo, que cometeu um aborto, confessa, mas parece que o sentimento de culpa não sai, e volta a confessar, e volta e volta. O que o senhor pode nos falar desse sentimento de culpa que permanece? O sentimento de culpa tem que ser curado, nesse caso, né? É aquilo que, em geral, as pessoas chamam de auto-perdão. Porque o que acontece? Diante de uma culpa moral, às vezes nós não nos perdoamos por terem realizado aquilo. É claro que há situações na vida que são mais complexas. Então, por exemplo, se eu cometi um crime, se eu causei um dano irreparável a alguém, é normal que eu carregue, junto com a lembrança daquele ato, uma sensação ruim, de desconforto, de vergonha. Agora, quando isso se torna uma tortura psicológica, que a pessoa mesma se auto-inflige, aí é sinal de que é necessário que haja a cura dessa ferida. Então, é isso que nós chamamos de auto-perdão, que às vezes está ligado, por exemplo, com perfeccionismo, com sentimentos de autocondenação, em que a pessoa, por exemplo, não se desculpa por ter uma consequência que ela acarreta para a sua vida para sempre. Aquilo já é um assunto resolvido, já pertence ao passado, mas a pessoa não deixa morrer. E às vezes, por exemplo, pessoas cometeram pecados de uma gravidade excessiva, como o do aborto, elas não conseguem se desculpar por isso, né? E aquilo já foi resolvido, já foi perdoado na confissão, a pessoa já está, digamos assim, tentando reparar aquilo por diversos caminhos, mas o sentimento não sai, e aí eu acredito que a cura, o auto-perdão são elementos que ajudam a remover esse sentimento negativo que tortura e que causa dano. Eu vejo assim, muitas mulheres, de repente, não sei, tiveram um câncer, tiveram alguma desgraça, e ela pensa, ou ela fala até, eu estou pagando pelos meus pecados.
né? Esse sentimento parece que continua. O pior é que, às vezes, a culpa foi tão grande que a pessoa acabou somatizando isso de algum jeito, né? Deveria ter se tratado espiritualmente, deveria ter passado por algum processo de restauração, de cura interior, para poder se livrar dessa situação traumática que pôde ser somatizada. Agora, causa e efeito relacionado a Deus, como por exemplo, você já se confessou, você já foi perdoada por Deus, então agora Deus, por um arbítrio dele, está te punindo. Eu acho que isso é muito temerário e nós não deveríamos pensar assim, né? Porque não seria um castigo de Deus pelo que ela fez? Não necessariamente. Veja, câncer acontece na vida de pessoas que nunca cometeram um aborto na vida, assim como outras situações trágicas, traumáticas. E é claro que todas as situações negativas são um meio pelo qual a providência de Deus nos ajuda a reparar as nossas próprias imperfeições, as nossas próprias dificuldades, nossos erros, nossos pecados. Mas isso pode acontecer com qualquer dificuldade que tenhamos na vida. Agora, atribuir com causa e efeito, e nós dizemos, olha, Deus me deu este câncer como meio de expiar o pecado que eu cometi, Ele está me punindo por aquilo, é muito temerário, eu não diria isso desse modo. Poderíamos falar que é uma consequência, de repente, do que ela fez, mas não um castigo de Deus? Pode ser. Mas, em todo caso, se aquilo está acontecendo de algum modo, ela pode ressignificar aquilo positivamente. Então, por exemplo, eu posso entender uma enfermidade que eu estou tendo como uma possibilidade de superação, né? Eu acho que ninguém sai igual de uma doença, né? Você sempre sai mais fortalecido, você sempre sai maior do que aquilo, né? Então, também há um jeito de interpretar isso, seja de uma maneira trágica e negativa, e isso não é necessário. E aí, como que a gente poderia relacionar essas três palavras que eu acho tão importantes, não sei vocês, culpa, pecado e pena temporal? Então, o pecado é o ato que eu realizei, que é mal, que é vergonhoso, que, digamos, é contrário à lei divina, é contrário ao bem. A culpa é a responsabilidade que eu tenho pelo pecado cometido. E a pena é a consequência relativa àquele ato negativo do qual eu sou culpado. Então vejam, a teologia católica ensina que existem dois tipos de pena. Existe a pena eterna e existem as penas temporais. A pena eterna é aquela que se tem por causa dos pecados mortais que nós cometemos. Então, um único pecado mortal, ele é suficiente para condenar uma alma eternamente no inferno. É a pena eterna. A pena do inferno nunca vai acabar. Por isso tem esse nome, eterna. Agora, quando nós nos confessamos, é apagada a nossa culpa e é apagada a pena eterna, né? Então, pelos pecados confessados, Deus remite, ele tira tanto a culpa quanto a pena eterna. Só que existem as penas temporais pelos nossos pecados, que são as relíquias, os restos, aquilo que permanece em nós por causa das nossas ações desordenadas. Alguém poderia dizer, mas assim, Deus não perdoa tudo, né? Sim, Deus perdoa, mas o problema é que, objetivamente, ficam em nós os apegos ao pecado cometido. Ficam em nós as consequências pelo erro feito. Então, por exemplo, vamos aqui imaginar. Uma pessoa que roubou outra, né? Bom, ela confessou. Aquele pecado, se a pessoa tem um propósito de restituir, etc., foi apagado. Só que, mesmo que ela restitua, você não tem como restituir, por exemplo, o nervoso, o desgaste que aconteceu por aquele furto. Não tem como. Não tem como você voltar naquele momento e fazer com que aquilo desaconteça. De certo modo, cada pecado é um vandalismo que nós cometemos contra o tempo que Deus nos dá, contra o momento que nós estamos vivendo, e aquilo é irreparável. Então, veja, a pena temporal diz respeito àquilo que de irreparável há nesses atos que nós cometemos.
sobretudo, as consequências que eles deixam em nós enquanto apegos ao mal. Então, por exemplo, uma pessoa que comete um adultério. Depois que ela fez o primeiro, fica mais fácil fazer o segundo. Né? Os antigos diziam, quem rouba um tostão, rouba 1 milhão. Porque depois que a pessoa roubou o primeiro tostão, passou o limite, né? Fica muito mais fácil, ela já se permitiu uma transgressão. Então, é muito mais tranquilo para ela cometer um pecado talvez mais grave do que ela cometeu antes, ou repetir aquele pecado que ela cometeu. Ou seja, o pecado causa em nós um aleijo, que é real, ele não é imaginário. Ele existe realmente. Ora, o ideal seria que nós, através da penitência, da mortificação, através da negação, da renúncia, seja qual for a palavra que nós demos, né? Através desses atos de autonegação, nós fôssemos perdendo esses apegos pelo pecado. E assim, nós morrêssemos, assim, sem ter nenhum tipo de apego a pecado nenhum. Com a alma completamente pura, completamente transparente, completamente, digamos, energizada pelo amor divino, pela virtude da caridade. Só que acontece que quase ninguém consegue fazer isso. Por quê? Porque sempre fica um restinho de apego ao pecado. Pecado de estimação, né? É uma gula, é uma sensualidade não mortificada, é uma inveja que nós não tratamos, é uma ira, uma irritação que nós não conseguimos tirar. A soneca do celular, da preguiça. Exato. É aquilo que fica. Bom, então, para isso existe o purgatório, né? Quer dizer, o purgatório não é para almas medíocres. Almas medíocres não vão para o purgatório, porque não vão para o céu, são condenadas, né? O purgatório é para pessoas que morrem em santidade diante de Deus, mas ainda não passaram pelo fogo da purificação até as últimas consequências. E que realmente, isso não é uma ficção, realmente morrem carregando aleijos da alma, né? Então, aí realmente será necessário passar por esse período, digamos assim, de purificação intensa e dolorosa e tremenda, que é o purgatório. Só que o ideal, aquilo que Deus gostaria para nós, é que nós alcançássemos um nível de santidade tão alto que perdêssemos todo e qualquer apego ao pecado. Ô padre, deixa eu perguntar. Na verdade, eu tenho 2 perguntas, eu vou fazer uma de cada vez. Em relação à culpa moral e ao sentimento de culpa, eu queria só voltar para eu conseguir visualizar assim, ó. Então, a culpa moral, ela é objetiva. Você fez alguma coisa que é uma desordem moral, você fez. Uhum. Necessariamente, o sentimento de culpa, ele me diz sobre a contrição. Necessariamente, eu tenho que sentir culpa para estar pronta para confessar? Uhum. Ou não? Ou se eu sei que aquilo é errado, embora o sentimento não tenha vindo, mas eu sei que aquilo me afasta de Deus, isso já é o suficiente para eu poder me confessar. Então, nós temos 2 tipos de contrição, segundo a doutrina católica, né? A palavra contrição, ela significa quebrantamento, é o coração que ele é quebrado, ele estava duro, mas ele é pulverizado, isso que é contrição, né? Então nós temos 2 tipos de contrição. A igreja chama a chamada contrição imperfeita, que também tem o nome de atrição, e a contrição perfeita, que é a contrição propriamente dita. Ora, a atrição é uma espécie de medo de ir para o inferno, de medo de ser condenado, ou um tipo de arrependimento fraco, digamos assim. Ele já é suficiente para a gente se confessar, né? A igreja diz que quando uma pessoa ela vai se confessar, mesmo com um arrependimento imperfeito, a graça do sacramento da confissão é tão grande que ela supre a imperfeição desse arrependimento e apaga o pecado. Por isso que o sacramento da confissão é importante. Porque como é que eu vou ter certeza que eu tive uma contrição perfeita? É difícil, mas é fácil ter a certeza de que eu me confessei validamente. Quer dizer, mesmo que a minha contrição não seja perfeita, a confissão foi válida. Agora, a contrição perfeita é esse tipo de
atitude sobrenatural que nós temos de ter ofendido o amor divino. Né? Isso que eu dizia, que o pecado ele tem um quê de irreparável, porque não tem como eu voltar no tempo e desacontecer o que aconteceu, e desfazer o que foi feito. Eu posso não repetir o ato, mas aquilo que eu fiz está feito e é por toda a eternidade, porque aquilo está presente diante de Deus para sempre, como ato realizado. Né? Ora, nós podemos, na medida em que nós vamos crescendo em amor a Deus, fica mais profundo em nós esse sentimento de arrependimento, que acompanha a contrição. Quer dizer, a contrição verdadeira não é um ato frio, né, em que eu simplesmente digo, nossa, eu ofendi a Deus. Ela é acompanhada de um sentimento também. Jesus diz assim no Evangelho, amarás citando Deuteronômio, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu espírito. Ou seja, nós também nos arrependemos com o nosso sentimento. Então, veja, sentir-se arrependido não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. E nós precisamos pedir a Deus essa graça. A graça de que nós, de fato, não apenas tenhamos o sentimento de culpa, mas nós tenhamos verdadeiro arrependimento. Quer dizer, o São José Maria chamava isso de dor de amor. Né? O nosso amor, ou seja, ele tem essa dor por ter ofendido a Deus. Só que aqui tem uma outra distinção que é importante, que é entre a contrição e o remorso. A palavra remorso, em castelhano se diz remordimiento, né? Porque é como se você se remordesse. Né? Então, o remorso ele não é um sentimento sobrenatural, não é por causa de Deus, é por causa de mim. Vaidade? É o orgulho ferido. Orgulho, é o orgulho ferido. Então, eu não me desculpo por ter feito aquilo. Isso é remorso, não é arrependimento, não é contrição. A contrição, ela é uma dor por ter ofendido a Deus, por ter quebrado a amizade com Deus, por ter quebrado aquele relacionamento, aquele fluxo de amor com Deus. O remorso é um sentimento humano que eu tenho por ter feito uma coisa ruim. Ela pode ser assimilada à atrição. Então tem muita gente que tem muito remorso e pouco arrependimento. Quer dizer, em relação a Deus, o arrependimento dele é muito imperfeito. Mas ele tem um remorso gigantesco. Eu traí minha mulher. Nossa, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Mas Deus não entra no raciocínio. Então, você tem um arrependimento imperfeito com muito remorso. Né? Agora, existe ainda um outro quadro que é pior do que esse, que é o de quem não sente nada. Que hoje em dia é muito mais comum do que a gente imagina. Quer dizer, a pessoa destrói o casamento dos outros. A pessoa passa a perna em meio mundo. A pessoa mente descaradamente. Calunia, difama e não sente nada. Ela acha que está tudo ótimo. Sempre acha desculpa. Sempre acha desculpa. Inclusive ela diz assim, não, eu tenho uma autoestima boa, eu tenho segurança. Ficou comum, de vez em quando eu vejo, por exemplo, até algum artista falando, numa entrevista, alguém pergunta, você se arrepende de alguma coisa? Eu não me arrependo de nada. Quer dizer, como que fosse uma coisa bonita, eu não me arrependo de nada. Sim. Desculpa, mas isso é uma monstruosidade. Ou como então é que você tem que se arrepender, esses jargões são péssimos, né? Você tem que se arrepender daquilo que você não fez. Exatamente. Né? Mas peraí, será que você é tão santo assim, que você nunca pisou na bola, você nunca ofendeu ninguém, você nunca magoou alguém, você nunca deu um fora? Gente, eu sou o rei dos foras. Eu vivo dando fora, de vez em quando. A gente erra, a gente é humano. Lógico. É normal. E muito. Quer dizer, você não tem nada do que se arrepender? Deixa de ser falso, meu amigo. Você tem muito do que se arrepender. Aliás, um cristão tem tudo de que se arrepender. Porque, veja, até para fazer as coisas boas, a gente faz com um monte de erro dentro. Você vai rezar, você se distrai. Você vai fazer uma obra de caridade, você faz aquilo de má vontade. Você vai fazer, sei lá, um serviço, um favor para alguém, você faz aquilo com preguiça. Até nas coisas boas que a gente faz tem imperfeição. Por que a gente não vai se arrepender? Então, a falta de arrependimento
É um vício, é um erro, é um alejo, é um problema sentimental que as pessoas dos nossos dias têm. E, padre, está muito ligado com o pecado original, isso daí também, não tá? Aquela coisa de... Soberba. De soberba. Eu acabo fazendo muito esse raciocínio quando a gente percebe como que está na sociedade, né, essa questão de a culpa católica, né, o catolicismo muitas vezes é até colocado, não, mas isso é essa culpa católica, isso que colocou na nossa cabeça. E a gente vai vendo que é o homem querendo ele ser o Deus de si mesmo, né? Isso tem tudo a ver com o pecado original, com amor próprio, mas também no fundo tem um fundo de psicopatia nisso daí, que pelo amor de Deus. Quer dizer, o psicopata, por definição, é alguém que não sente culpa moral. Ele passa a perna em você e para ele é uma coisa normal. Ele é um predador. Isso é um psicopata. Quer dizer, uma pessoa que não se importa com o sentimento dos outros e que é um golpista, que sempre quer levar vantagem em tudo, que acha que o normal é isso mesmo. Ele é o mais forte, ele é que tem que ir para frente e os outros que se danem. Não tem compreensão de culpa e de responsabilidade. Não tem. E dizem que 4% da população é constituída de psicopatas. Tudo isso? Gente, dizem que é. E desses 4, 2 são os mais graves. Não, e tem ainda, ele é argentino, o Echevarria, que ele fala que hoje a nossa sociedade tem adoecido psiquicamente as pessoas também, entendeu? Tem adoecido e tem outros transtornos de personalidade que são muito graves. Agora, em todo caso, não é normal não sentir culpa. A gente tem que parar e pensar nisso. Se você, sei lá, a tua mãe chora por tua causa, você não se sente culpado por isso, errado é você. Se você fez alguma coisa contra alguém e você não se sente culpado por isso, você não vai lá, não pede desculpas, você não pede perdão, errado é você. Quer dizer, você tem que se humilhar. Se a gente errou, a gente tem que ir lá e tem que reparar o erro. É o normal, assumir a responsabilidade pelas coisas erradas que a gente fez. E que eu posso ser melhor. Eu escuto muito essa frase que diz, eu nasci assim, não tenho culpa. Pois é, eu nasci assim. Quer dizer, é um fatalismo. É um fatalismo como se nós fôssemos uma pedra, um mineral imóvel que não tem como progredir, não tem como melhorar. Ninguém nasceu assim. Isso é mentira. Primeiro que você não nasceu com essa estatura, você não nasceu com essa sua educação. Se a sua mãe e seu pai não tivessem te dado comida, você teria morrido. Se não tivesse te agasalhado, te vacinado, não estaria aí. Se você não tivesse tido educação, se você não estivesse nesse país ou em algum outro lugar, você não seria quem você é. Então não existe essa coisa de você, eu nasci, isso é uma mentira, isso é uma falsificação. Então a gente tem que trabalhar para melhorar. Claro, as nossas tendências, as nossas pulsões, as nossas inclinações, tudo isso é uma matéria bruta que precisa ser trabalhada em nós. Ninguém é uma obra acabada. Então eu estava pensando porque muitas pessoas, mas é mais por ignorância também, né? Quer crescer, quer melhorar, mas assim, não sabem. Teria algum livro assim para recomendar para a gente poder crescer? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é na morte. A gente tem que pensar todo dia que a gente vai morrer e não sabe quando. Que legal. Vai acontecer. A qualquer momento vai acontecer. Eu gosto muito do livro de Santo Afonso, Preparação para a Morte, ou Máximas Eternas, tem esse nome. Porque ele nos obriga a pensar no fato de que nós vamos morrer. E, segundo a Bíblia, não apenas nós vamos morrer, como vai chegar uma hora que Deus vai parar o pecado no mundo. É o dia do Senhor, né? O dia que ele vai vir, vai parar, vai acabar, e acabou. Então, uma coisa ou outra fatalmente acontecerá. É por isso que na Ave Maria a gente reza, né? Pedindo a intercessão de Nossa Senhora agora e na hora da nossa morte. São os dois únicos momentos dos quais nós temos certeza. Do agora e depois da hora da nossa morte. Que legal. O resto é tudo incerto, né? Ora, temos que pensar nisso. Mas, é claro, para formar a nossa consciência, o Catecismo da Igreja Católica, ler a própria Sagrada Escritura, ler bons livros de leitura espiritual que ajudam a formar, a dar caráter, a própria direção espiritual, a confissão feita regularmente, não para ficar desabafando, porque é outra coisa também engraçada, né? Que parece que a confissão é uma espécie de lugar onde eu vou desabafar, né, o que eu estou sentindo. Então, peraí, a confissão é para eu pedir perdão dos meus pecados, né? Não é para eu me justificar, é para eu me acusar, né? Não é para eu dramatizar e me fazer de vítima, é para eu reconhecer que eu sou culpado. É exatamente o contrário do que as pessoas entendem, né? Então, eu ir lá me confessar, fazer uma boa confissão, sem esse tipo de caretice, né? Porque às vezes eu fico assim, escandalizado como as pessoas são vaidosas.
né? Às vezes a pessoa faz um preâmbulo, né? Ai, padre, eu vou falar uma coisa para o senhor não pense, o senhor não imagine, não me julgue mal, veja bem. A gente fica pensando que a pessoa vai contar, né, uma monstruosidade daquelas. Desculpa, para você escandalizar um padre, você tem que ser muito ruim, muito criativo. É difícil, porque os pecados humanos são praticamente... são banais, são óbvios, e você não vai escandalizar nenhum padre, né? Então, confesse sem vergonha nenhuma, todo sacerdote está preparado, treinado, habilitado, capacitado para ouvir qualquer coisa. Não tem essa caretice. Então, com isso, a gente vai encerrar esse primeiro bloco, né? Primeiro aí, aprendendo a não ter medo de chegar no sacramento da confissão e se acusar daquilo que você fez de errado para receber o perdão de Deus e também a cura, né? Depois, no próximo bloco, a gente pode até falar um pouquinho disso, como que o sacramento da confissão nos cura e nos fortalece para a gente enfrentar aí os desafios da vida, né? Então, fica com a gente, já já a gente está de volta.